orar por esse filho aqui, viu? Vamos orar por ti, Otávio. Orar contigo aqui. Viu? Vamos estar orando aqui, viu? Clamando a Deus. Vem cá, Luizão. Vem aqui orar aqui. Aleluia, Jesus. Levanta tuas mãos. Inclusive, segunda-feira eu vou passar para aquela cirurgia. Segunda-feira. Vai passar. Eu estou dizendo para aproveitar e orar que segunda-feira, dia 22, eu vou passar por uma cirurgia na mandíbula de uma infecção que tínhamos antes. E então vocês olham que a gente fica um pouco tenso, né? Viu? Fica tenso, irmãos. Você fica tenso com essas coisas? Ele me encorajou a fazer. E eu falei assim, isso é uma etapa que eu estava aguardando, porque o médico lá, o doutor, já fez uma etapa. Mas aí eu estava assim, meio abatido da coisa, se eu fazia a segunda, ele falou, faça, Deus vai te ajudar, Deus está com você, Deus disse que é para marchar, vai para frente. E aí eu marquei com o médico de novo. Oh, glória a Deus. Tem que fazer, né, irmãos? Tem que fazer o que tem que ser feito, né? Levanta tua mão para cá, ora. Oh, Deus. Oh, Senhor, oh, Senhor. Oh, Senhor, tu és o Deus, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor, Tu é aquele que levanta, Senhor. Tu é aquele que fortalece, Tu é aquele que direciona. Tu é aquele que envia, Tu é aquele que guarda, Pai. Tu é aquele que tem nas Tuas mãos as cartas da prosperidade, Senhor. Tu é aquele que traz o mantimento, Pai. E em Ti nós colocamos o nosso coração, em Ti nós confiamos, Pai. E esta manhã nós estamos aqui, Deus, em nome de Jesus, primeiramente Te agradecemos pela vida do Teu servo, Pai. Te louvando pela história de vida dele, Pai, pela inspiração, Pai, que a vida dele traz para a Tua igreja, Deus. Continua usando o Teu filho, Deus, em nome de Jesus. Nós levantamos a nossa voz em favor do Teu filho, Senhor. E liberamos uma palavra de vitória nessa segunda-feira sobre a vida dele, Pai. Nesse processo cirúrgico que ele vai passar, Deus, os médicos, enfermeiros, todos aqueles que estarão envolvidos nesse processo, Pai, que estejam debaixo do impacto do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, tendo o discernimento necessário, Pai, na condução desse processo cirúrgico. Coloca os Teus anjos ao redor dele, Pai. Guarda ele, Pai, guarda ele de toda armadilha, de toda a intenção do inimigo, guarda ele, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que ele possa ter pronta recuperação e brevemente, Pai, está trilhando os Teus caminhos e fazendo tudo aquilo que Tu tens colocado como direção na vida dele. Guardamos o pastor, Pai, guardamos o pastor Otávio, guardamos a sua casa, Pai, guardamos o seu ministério, Deus, em oração, guardamos, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e abençoamos a vida dele, Pai. Abençoamos a vida dele e recebemos, Pai, como enviado de Ti esta manhã, Pai. Fala conosco através da vida do Teu filho, Pai. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Para agora? Vou para avisar lá para... Pode. Okay. Depois eu quero um pedestal, tá? Um suporte depois que eu vou falar. Esse aqui assim? Não, aqui era para colocar o microfone. Aqui é um microfone com suporte. Aqui é um microfone com suporte. Paz do Senhor, irmãos. Então, bom dia a todos. Eu estou impactado aqui com vocês. Ver esse potencial humano, né? Isso é uma coisa que eu sempre vi, desde o início da minha juventude, nos meus primeiros anos de África, eu sempre falava, o Brasil é o maior potencial do mundo para missões. Isso cada dia confirma mais. Aí se vê. Meus queridos irmãos, nós vamos passar umas imagens do vídeo da África. E eu vou dar uma ideia a vocês o que é. Vocês vão ver no início, não estou de gravata, né, nem de camisa, estou assim, eu estou com a camiseta bem azulada, e vocês vão ver que sou eu, né? É só para vocês descobrirem quem sou eu que estou falando, porque nós somos tudo igual lá, né? Então eu vou falar, estou falando, ali está numa região que chama Kédougou. Kédougou é 700 quilômetros de Dakar. Dakar é a capital do Senegal. Então, ali é chegar nos confins. Ali está entre a etnia africana que trabalhava com as caças dos elefantes. Para chegar lá, você tem que atravessar a reserva, onde está os leões, onde estão os elefantes. Então, é nesse lugar lá. A tribo lá é a tribo Bassari. Você sabe que o Senegal tem mais de 30 etnias diferentes. A língua oficial, mas tem as etnias, né? Não é tribo, porque na África não tem índio.
É só etnias diferentes. Lá está a tribo, né, Bassari. Em outro lugar está a tribo Sereno, em outro lugar está a tribo Olof. Naquela região lá é isto. Então, é o Confins. Ele divisa quase com Conakry. E lá nós temos um posto de saúde, temos uma subbase. E vocês vão ver esse trabalho lá. Depois vocês vão ver mudar, vai vir para Dakar. Vocês verão as imagens de uma igreja muito fervorosa, falando os jovens ali. É uma igreja que foi fundada em 1981. O pastor Everino Maicá, pai do Osório, esteve lá nesse início. E é uma igreja potencial. O pastor Hudson esteve lá, pregou nessa igreja. É em Dakar, né? Já sai, vem para Dakar, né? Mas quando se fala lá, essas primeiras imagens, Kédougou é 700 quilômetros da base. E depois, vocês, só para vocês terem uma ideia, né? Do que está acontecendo. Então, nós vamos ver essas imagens e vocês vão ver muitas crianças. E nesse lugar lá, um grande desafio. Vamos ver. Pronto? Eu creio que é. Kédougou, região do Senegal. 700 quilômetros da base de Dakar. Estou aqui com esse povo, é uma religião dos Lepões. Mas aqui tem havido um investimento de um posto de saúde e também esse alimento que é dado pela igreja do pastor Nilson Teixeira. Vamos fazer aqui uma festa, servindo esse povo aqui que estão no Confins. Como Jesus Cristo disse, esse evangelho será no Confins. Queremos agora as almas deles. Aqui nós trabalhamos com os leprosos também. Nós estamos aqui também para agradecer ao chefe da vilagem. Esta é uma subbase que temos nesta região. Acabamos de construir faz 2 meses. Esta é a nossa secretária, 20 anos, Ana Paula. Ele acreditou em Jesus. Esses são os leprosos. E todos que creem em Jesus. Trabalhamos mais de 10 anos com ele. Esse é um doutor que foi nos visitar. O Luiz conheceu. Não. Doutor Chu. É um médico. Aqui já é numa vilagem aí perto mesmo. Chama Dindi. Este é o pastor dos Estados Unidos que está nos visitando. Salvação de almas, levanta homens, pastores, evangelistas nesse lugar. Nós estamos estabelecendo obra aqui. Aí a água lá, irmãos, é bem precário. Aqui é a base, já estamos em Dakar. Esse foi o início. Esta é a nossa base. Aí é o posto de saúde, tudo em Dakar. O pastor Hudson ficou nessa. Foi aí que ele esteve. Aqui nós temos uma escola profissional, que acabou de ser construída. Vai chamar a Escola Nires Tarange. Aí temos posto de saúde, aí temos uma máquina de fazer brócolis. Aí temos um posto de saúde também. Tudo nesta área aí. Temos uma casa de oração, que nós queremos fazer oração 24 horas sobre 24. Isso é na base, é dentro do salão da base. E são os grupos de jovens da própria base ali. Esse rapaz que está com uma camisa diferente ali na frente, cantando essa xadreza, é um engenheiro. Ele é de Vitória do Espírito Santo. Ele foi lá dar uns dias para ajudar. São os jovens que vieram. Isso é o salão da base. O Mahmoud esteve aí. Pastor Woods. Os jovens africanos são muito talentosos, irmão. Domina 3, 4 línguas. E nós queremos usar esses jovens para enviar em outros países de África mesmo, irmão. A escola profissional, vai ter carpintaria, vai ter eletricidade. A escola tem 10 classes. Este é um posto, irmão, que nós fizemos em março do ano passado. Tínhamos feito alguns anos passados, em 2010, e a água deu saloba com sal.
com mais de 125 metros de profundidade, não deu certo. Agora retomamos, fizemos esse de março, agora do ano passado. E a água, irmãos, foi só com 60 metros conseguimos a água. E a água saiu, irmão, mineral. Para as necessidades Pode crer? da base. Assim, agradecendo a todas as pessoas Mineral a água. para que isso acontecesse. Isso é o que o nosso Deus faz. Qualquer parte do mundo que nos ajudou, na China ou América, nós agradecemos por vocês. Faz um E ano vamos esse começar novo hoje. posto. O Esperamos outro que era muito problemático, tinha muito sal. É a máquina trabalhando. E eu não estava crendo que ia dar certo, irmão, porque o outro posto que não deu certo está 10 metros daí, 15. Eu falei, não vai dar certo, vai ser igual. Mas o homem que foi fazer falou, não, aqui vai dar certo. Nós estávamos orando. E deu com 60 metros, deu água potável. Isso é legal, você sabe, Dakar é um pouco árido. Dakar é quase com o segmento do Saara, né? É muito arenoso. Menos aquela região lá que nós usamos. Quando eu vi isso aqui seco, assim, eu falei, isso não vai dar certo. Estão começando Olha só, uma máquina não é grande coisa, não. O outro posto foi com uma máquina de uma companhia espanhola, uma grande máquina. Agora eu falei, com essa que vai dar certo? Na outra, olha a água aí, irmãos. Aí também é na base, aí é um lugar de oração. Aí nós queremos ter oração 24 horas sobre 24. A escola profissional é esta. Aí tem 10 classes, pastor Ruth esteve aí, agora nós recebemos 40 pessoas aí, e nós tivemos as refeições, tudo aí, e aqui os artesanatos, vocês estão vendo? Isso nós vamos mais tarde, a ideia é que isso possa, com a venda desse material, podemos investir nos jovens nacional para fazer um evangelismo no próprio Senegal. Nós vamos investir nos jovens africanos. Isto foi aqui, Levantânia esteve aí ajudando, ensinando. Esta igreja que eu falei. Esta igreja são mais de 15 pastores, irmão. Foi em 1981 que ela foi fundada. Isso aí foi nós, pela graça de Deus, construímos. Quando o pastor Maicano se visitou em 81, 82, aí era uma capela de tábua de caixote de óleo. Chama Grand Office do Gai. Hoje essa igreja está na mão dos africanos. É o engenheiro que eu falei. Esses seus irmãos que vieram visitar. Esse é o Jurandir, trabalhou lá. O irmão Wood esteve lá, pregou, deu uma boa mensagem para ele. Os africanos aí, irmãos. Para o francês, para tudo. Aí, irmãos, que essa igreja começou, o primeiro culto aí foi eu, a Sueli e 2 crianças. E nós fazemos uma vigília com 3, acendemos uma pequena fogueira com 3 tortoras de madeira de 3 partes só, e fizemos aí a vigília. A noite fria, nunca esperávamos que ia dar isso daí. Muitos pastores aí, pessoas daí que já foram para outros países, que estão na França, tornaram empresários, pequenos empresários, ricos empresários. Essa igreja começou, irmão, nós dividindo o arroz, o saco de arroz que nós comprávamos para nós com eles. Mas eram poucos. Dormia 10 pessoas, sem exagero, no seu quarto. 15. Pastor Nils esteve em Taranja. Pastor Nils já esteve aí com essa igreja construída. Pastor Gilberto Brito. E agora o pastor Hudson, que pregou aí, não tem 30 dias ainda. Pegou o pastor Hudson, pegou um pastor da França também, um chinês. Isso aí nós fazíamos evangelismo no ar livre, irmãos. Arrastão. Andávamos 1 quilômetro, 2, pregando a palavra de Deus. Parecia loucura, porque isso nunca se fez no Senegal. É por isso que eu falo que é o Brasil. Ninguém tem a característica do Brasil. Fui batizado com o Espírito Santo. Muitos jovens desse aí nós enviamos para a escola bíblica.
lá na África, né? É raro a gente usava, no início não tinha nada disso. Agora chega aqui no Brasil, a coisa muda, né? Obrigado, irmão. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pelo privilégio de estar desta manhã com vocês. Com esta plateia tão linda. Está aí, eu vou dizer para vocês, eu vou sair daqui muito melhor do que quando cheguei. Muito mais encorajada. Eu às vezes falo, né? Eu tô com 83 anos. E parece que agora que eu estou preparando para ir para a missão. Mesmo que eu me renovo, Deus me fortalece. Ele nos fortalece. Então, meus queridos irmãos, é só para dizer, para quem não me conhece, eu chamo Otávio Marques, minha esposa chama Sueli Marques. Eu saí para a África no dia 29 de outubro de 1975. Fui enviado pelo então presidente da igreja de Porto Alegre, pastor Nilo Starange, que foi pastor também do pastor Hudson. O pai do pastor Hudson trabalhou com ele, que era o pastor Tales. Eu convivi com essa gente. Eu convivi com o pai do Osório, que foi o irmão Everino Meicada Silveira, que era o secretário de missões. E foi ele que foi me avisar, eu era pastor em Tramandaí, eu era obreiro em Tramandaí, e foi ele que foi me avisar em setembro de 1975, ele foi me avisar lá na cidade de Tramandaí, dizendo, olha, ele foi com a Brasília, cadê o Osório? Não está aí não? Ah, tá, o Osório está aí, né? Ele tinha aquela Brasília, e ele foi lá me avisar, falando assim, ele foi lá em Tramandaí e disse, olha, nós vamos te mandar para a África agora. Eu sabia que eu ia ser enviado porque eu tinha sido separado em 20 de outubro de 74, no Jubileu de Ouro da Igreja de Porto Alegre, eu já tinha sido separado para missões. Mas dávamos assim saber quando que íamos ser enviados. Mas quando foi em setembro de 75, melhor dizendo, em 74 eu fui separado para missões, no Jubileu. Em 75, dia 20, em setembro, em setembro, o Baicá foi me avisar lá. Olha, o pastor Tarange quer te mandar já, te levar para a África. Porque teve uma irmã que pagou um dízimo, e com esse dízimo dá para comprar sua passagem. Então foi assim, foi em setembro daquele ano, de 75. E quando foi em outubro, 29 de outubro de 75, eu embarquei. Não fui só, o pastor Tarange me acompanhou. Então, foi a época que eu fui para a missão, né? Então, fui 29 de outubro de 75. Eu cheguei em Guiné-Bissau. E Guiné-Bissau era uma das 3 colônias que tinha... tinha outras, tinha Angola e tudo, mas era uma das 5 colônias de Portugal na África, né? Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, né? Eram colônias de Portugal. Então, eu fui para esses países. E eu cheguei lá e foi aonde que eu comecei. Mas depois eu fui expulso, né? Porque, eu vou falar mais na frente, eu fui expulso, vocês vão ficar sabendo. Depois, eu fui expulso, então depois eu fui me refugiei em Lisboa. É uma história, né? Eu fui para Lisboa e depois eu voltei outra vez para a África, mas para o Senegal. E então eu estou trabalhando no Senegal e lá que nós estamos com esse ministério. Então, meus queridos irmãos, esse é o nosso trabalho. Trabalhamos na missão nos países Senegal, Guiné-Bissau. Também começamos o trabalho. É isso que nós estamos fazendo nesse tempo todo. O pastor Hudson esteve lá e que nós estamos fazendo esta obra. O Senegal é um país islâmico, né? O Senegal recebeu a independência em 1961. A capital é Dakar. Então, é só para vocês terem uma ideia que nosso ministério é nesses lugares. Senegal, Guiné-Bissau e também em Cabo Verde. Eu fui o primeiro missionário brasileiro a chegar lá, a pisar lá. Então, é por causa da época, né? Eu fui enviado em tempos muito aquém, bem passado, teve algum tempo, né? Irmãos, para não ficar demorando muito, eu estou pensando aqui, né, na Bíblia, aqui, né, sobre a lógica de missões, a lógica da Bíblia. O que é lógica? Diz que lógica é a ciência, né, que estuda a lei do raciocínio. Lógica é a ciência que estuda a lei do raciocínio. Isso é lógico. Saber o que é lógico e o que não é lógico.
E eu fico olhando para mim, para a Bíblia, parece que quando a gente olha a Bíblia do primeiro olhar assim, a Bíblia não tem lógica. Não é como nosso raciocínio, com mais 2 é 2 é 4. Missão é diferente, né? É fé, não é lógico. Eu fico pensando por que não é lógico. Por exemplo, quando eu fui enviado em 1975. Bom, nós temos que ver o contexto aí político da época. Começando aqui em 75, vocês são jovens, mas vocês são pessoas informadas, sabem que em 75 o Brasil estava com regime militar. Isso tornava-se quase que inviável. Por quê? Porque não era permitido sair dinheiro do Brasil. Mas não é só isso, não. Eu creio que o dinheiro era o cruzeiro. O dólar estava num patamar que nunca houve antes. Então, não era hora, por exemplo, assim, de Igreja de Porto Alegre, é hora de enviar missões, porque eles nem sabiam como podia me mandar o dinheiro. Então, eu acho que a Bíblia não é de lógica, a fé é de fé. Por exemplo, eu fico olhando para Jesus Cristo em Marcos capítulo 6. Jesus Cristo estava andando com os discípulos ali que seguiam ele, 3 anos, né? Alguns tinham abandonado a sua companhia, deixaram a pesca, outros deixaram a coletoria e começaram a andar com ele. Mas eles não tinham nenhum salário, né? Eles andavam com Jesus e eles andavam ali dependendo dos milagres que Jesus fazia, né? Eles não tinham muita situação. Mas agora, quando eu olho para Marcos capítulo 6, de repente eu vejo Jesus falar, eles viram uma situação lá, que eles estavam com a multidão que tinha 5.000 pessoas, vocês conhecem ali, né? Onde Jesus fez a multiplicação dos pães. Então, ali, os discípulos ficou incomodados com aquela situação, porque o lugar era deserto, tinha 5.000 pessoas, e estava todo mundo com fome, seguindo eles até alguns dias. Aí os discípulos tentaram fazer uma reunião com Jesus, falaram, vamos resolver esse problema aí. Aí Jesus, ele falou, aí eles tinham uma solução. Fácil. Às vezes nós temos soluções fáceis, né? Cômoda. Eles falaram assim, ó, despede eles. Acabou o problema. Mas Jesus nunca despede ninguém, viu? Jesus nunca, ninguém, ele diz, quem vem a mim eu não lanço fora. Eu não lanço fora. Aí esse cara assim, vão despedir essa gente, Senhor, porque o dia já está tarde. O dia está passado, esse povo são 5.000 pessoas. Agora eu me fico impactado que Jesus olhar para eles e falou assim, não, dá-lhe voz de comer, vocês dão para eles comida. Isso tem lógica, Jesus falar isso? Não, na lei da ciência que estuda a lógica não está certo. Jesus sabia que eles tinham um obornal e não tinha nada dentro. Jesus era o patrão. Não tinha pago nada, não tinha feito nenhum milagre de pão, e falou assim, agora vocês dão. Não, eles queriam despedir, eles podiam dizer para Jesus, não, você que falou que esse cara, você dá para eles comida. Mas agora não, Jesus devolveu para eles, vocês dá-lhe voz de comer. Eles falaram, mas mesmo que nós tivéssemos uma certa soma e tudo, não resolvia isso. É 5.000. Eles estavam no lugar deserto, eu creio que não é sentido de deserto de areia, mas é um deserto que sentido de isolamento. Não tinha muita opção ali. Agora Jesus dá-lhe voz de comer. Isso é lógico. Não é a maneira, não. Jesus, você não conhece nós, não, sabendo que nós estamos trabalhando contigo. O que nós temos? Abandonamos a pesca. Então, não é muito lógico isto. Eu fico olhando para Abraão, quando Deus disse para Abraão falou assim, eu estou sem, não tenho herdeiro e tal, e esse Damasceno aí, esse servo, esse criado que vai herdar nossos bens. Jesus disse, não, vocês, não é ele, é a sua descendência que vai herdar. A Sara já estava, tinha cessado os costumes. Abraão já não estava tão novo. Agora Deus fala assim, não, fez a promessa. Nasce o filho da promessa. Nasce o filho da promessa. A Sara estava alegre, levou para o filho para Abraão, aí é o herdeiro e tudo, porque está tudo muito bem. Mas uns passos na frente, Deus fala assim, no capítulo 22 de Gênesis. Deus disse, Abraão, me dai-me o teu filho único, a quem tu amas. Vai em uma das montanhas que eu te mostrarei e me oferece ele em holocausto. O que é Deus? O que você está falando? Eu não estou entendendo isso. Você me deu uma promessa e disse que ele é meu herdeiro, agora está mandando me oferecer ele em holocausto? Mas com Deus não se discute. Com Deus não se discute. Então ele foi lá e preparou, e foi Deus que ia mostrar a montanha, ele foi andando, andou algum tempo, até ver o Monte Moriá, onde Deus tinha dito. Chegou lá, aí
chegou lá, Deus falou, aí nesse lugar aí e tal. Aí ele falou com o criado dele, fica aí com o jumento, eu vou subir com o moço e nós depois voltaremos. Mas eles, aí o Zaque falou assim, vem cá, pai, nós estamos indo aqui, eu estou vendo o tucutério, eu estou vendo a lenha, mas onde está o cordeiro? Onde está o holocausto? Ele disse, Deus proverá. Aí subiram. Aí, mas eu fico pensando, é isso. E as coisas de Deus, no primeiro momento assim, parece que você não entende. Me prometeu, me deu que ia ter um filho, e agora que ia ser pai, agora que está pedindo. Eu fico olhando, não foi isso comigo? Olhando para mim, quando Deus me chamou, eu tinha lógica. Não. Politicamente falando, o Brasil estava no regime militar. O mundo, a política do mundo, como é que estava? Estava tão poderosa a União Soviética. Quem viveu aquilo? Eu sei que foi. Aí a União Soviética aspirava, parece que ia entrar no todo mundo. Aqui no Brasil estava com medo de tornar-se comunista. Os países Guiné-Bissau e Senegal, aliás, Senegal não, Guiné-Bissau, Cabo Verde, tudo, agora, com a saída, teve a independência daquela época, que eu fui em 1975, quando eu cheguei o país tinha 3 anos. Até então tinha sido colônia de Portugal, 500 anos colônia de Portugal. E eu, com 3 anos de país, de república, eu cheguei. Mas estava na mão dos comunistas, do antigo poderoso partido do PIGC, Partido para a Independência de Guiné e Cabo Verde, o partido que fez a luta contra o regime português. E quando eles ganharam a luta, a Rússia estava junto. Era lógico. Para ir para lá, meus queridos, eu não tinha uma embaixada que eu pudesse procurar e tirar um visto. Todo lugar que você vai num país, você tem que providenciar o visto. Não tinha, o país tinha 3 anos. Eu fui em Brasília pensando que lá eu poderia ter um visto, não tinha. Aí viajei, que o pastor Tarange foi me levar com o seu filho Pedro, e quando chegamos lá em Dakar, eu procurei, tinha um escritório lá. Aí, você sabe, o Senegal é fronteira com o Guiné-Bissau. Então eu cheguei, antes de chegar em Guiné-Bissau, eu parei, meu destino era Guiné-Bissau, mas antes de chegar lá, eu parei, nós fizemos uma escala em Senegal, e dormimos lá. No outro dia que eu cheguei lá no dia 29 de outubro de 75, e no dia 30 eu cheguei em Guiné-Bissau. Então, nesse dia que eu fiquei lá com o pastor Tarange, nós arrumamos um visto no escritório lá. Comunista, o país não tinha embaixada, tinha tornado um país comunista. O Brasil, nessa situação, era hora de fazer missões. Mas é porque tem pessoas que têm aquela visão de águia, que vê as coisas além, vê as coisas acima de tudo. Não olha as dificuldades, não ficam embaraçados. Tem visão, tem projeto. Eu gosto de projeto. Eu estou sentado, às vezes não subo no púlpito, não sou como vocês, que são pessoas que até uma coisa que paga a pena mencionar, é que quando eu saí, não era só a política, não era só a economia, mas também a formação. A formação. Hoje, aquele tempo não era como hoje, que o pai tem um filho e fala, você vai ser isso, você vai ser um engenheiro, você vai ser um médico. Naquele tempo não falava, você vai ser um mecânico, você vai ser um pedreiro, você vai ser... Não se falava isso tudo. Então, quando eu saí daqui, eu não saí com essa bagagem que vocês têm. Que hoje eu fico pensando, por isso que eu sou bobo, eu levo pessoas que têm cabeça. Por que eu convidei o pastor Hudson para ir lá? São pessoas que estão numa outra dimensão. Eu estava um dia, até para missionar, vendo o que era. Minha esposa foi operada de uma infecção generalizada. Faz uns 2 anos, né, pastor Wood? 3 anos, 2016. E o pastor Wood foi nos visitar, que ela estava numa residencial aqui, porque ela não podia vir para casa, que ela não podia subir a escada. Aí o pastor Wood foi com sua esposa me visitar. E quando chegou lá e tal, lá tinha uma cozinha, um lugar lá, um fogãozinho. Aí eu fiz um café e tudo e tal, para ele e para a sua esposa. Aí eu falei, quer açúcar, pastor Woods? Ele. E ela? Também não. E eu estou ouvindo. Aí eu falei, depois eu fiquei pensando, esse irmão fez medicina. A irmã são pessoas que estão aqui formados. Não estão comendo açúcar, são mais novos do que eu. Cortei o açúcar. Cortei o açúcar.
eu trabalho com essa ideia. Por que eu estou levando essas pessoas? Chegam pessoas que têm ideias. A missão não pode ficar... Quando eu saí daquele tempo meu, não é hoje como vocês. Eu não sei mexer com a internet. Eu não sei... na época, eu não tinha telefone celular que vocês têm, que tiram foto e tudo. Eu tinha uma maquinazinha bem quadradinha e que não funcionava. Nunca tirei foto daquela época. Eu tenho uma grande tristeza por isso, daquelas histórias. Até isso. A comunicação. Hoje, para enviar dinheiro para o Senegal é fácil. Né? A comunicação, telefone, fax, internet. Naquele tempo, não, mandava uma carta, era 3 meses. A carta que a igreja me enviava, e tinha um cheque dólar, pastor Osório, que o seu pai, que era secretário de missão, colocava o envelope, comprava o cheque dólar do pastor Valdemar Rich e colocava o cheque dentro da carta. E a carta ia. 3 meses depois chegava lá. Mas, e depois, quando você sabe, o Senegal, o Guiné-Bissau, o país que eu fui, para eles, o Brasil era um país capitalista. Quando eu cheguei, eles pegaram meu passaporte e falaram, olha, que isso, me caçaram o passaporte. E os passos eram andados, era assim, a gente me seguindo. Né? Então, isso tem lógica. Mas vai ver se tem lógica. O pastor Wood esteve lá e viu como que está lá. Vai lá ver o que aconteceu. As pessoas que me perseguiram morreram todas. O partido, os presidentes do partido, como era Luiz Cabral, Vitor Saúde Maria, que era do Serviço de Negócio Estrangeiro, essas pessoas que me perseguiram, que caçaram a carta que chegava lá no correio, não foi entregue, não era entregue para mim, ia para o serviço de segurança. É isso que é comunismo. Para comprar comida, era fazendo fila, e chegava lá, não tinha mais nada. Comia caju, chupava caju e comia amendoim. Era lógico isso? Não, é questão de fé. Missão é isto. Acho que é missão. Não é tudo assim, como, não tem que ser mais 2 de 2 de 4. Não, a contabilidade de Deus é diferente. Então, fomos para lá, fomos expulsos, né? E tudo isso aí. Agora, depois, eu fui expulso. Eu cheguei em Lisboa, e depois cheguei em Lisboa, liguei para Porto Alegre e falei, olha, fui expulso de lá, que eu recebi uma ordem para sair no primeiro avião que saísse do Partido Comunista. Minha esposa estava com 7 meses de gravidez. Meus filhos nasceram com problema nos olhos, o Marcos, de choque que ela levou, que minha casa foi apedrejada mais 3 semanas. O pastor Wood foi lá ver a casa que eu morava. Agora, nessa viagem, o missionário que está lá, que foi eu que levei ele, o Luciano, foi mostrar ele a casa que eu morava, que fomos apedrejados. Cascalho em cima do telhado de 5. Era lógico isso? Não, tudo tem um tempo, Deus está no controle. Não te assusta não, Deus está no controle. Quando eu liguei de Portugal para o Brasil, falando, olha, irmãos, que notícia triste. Falar, fui expulso, estou aqui desmoralizado. Chorei quando vi comida em Portugal, que tinha muito tempo que eu não via. Não é comprar, não via. Porque o país comunista é isso, eles dão uma arma, mas não dão comida. Se chama armazém do povo. Não é do povo, não, é controle do governo. Tudo é ele que controla. Eu ficava na fila. Chegava lá, não tinha mais. Então, a notícia triste, fui expulso, irmãos. Eu falei, vamos mandar embora. O cara foi para Guiné-Bissau. Agora está mas foi para a África. Agora está na Europa. Naquele tempo, ia na Europa, era escândalo, era turismo. Aí eu liguei para o pastor Maicá, para o seu pai. E ele falou assim, olha, aquele jeito dele, né? Falou assim, nós vamos nos reunir aqui, depois eu vou te chamar. Eu estava na igreja, na Neves Ferreira, né, de Lisboa, a igreja de Lisboa. Mas não era só eu, não. Estava voltando gente de Angola, gente de todos os lugares, de Cabo Verde, eram milhões. Era um caos social Portugal. Eles olhavam para mim, eles achavam que eu era, como eu vi que eu era preto, achavam que eu era retornado também. Falavam os retornados. Engraçado, viu? Aí, meus queridos irmãos, falei para o pastor Valino Maicá, saudoso da memória. Aí ele foi meu amigo. Aí ele falou, espera aí que nós vamos te chamar.
vamos reunir aqui, Otávio. E depois chamamos. Falei, vamos mandar embora. Aí ele falou assim, 3 dias depois do telefone me chamaram. Aí ele falou assim, olha, nós nos reunimos aqui o ministério, estendemos a mão para a Europa. E Deus, e o pastor Líris falou para você ficar aí que Deus vai te dirigir. Eu sou impactado com isso. Que visão! Como é bom trabalhar com pessoas que têm visão. Porque qualquer um fala assim, vem embora, está pagando, vamos mandar em nome de volta. Tinha acabado com o meu ministério. Porque tudo estava para acontecer ainda. E foi lá que eu fiquei em Portugal. Me recuperei do trauma. Nasceu o meu segundo filho. Começamos a comprar iogurte. Iogurte para as crianças, iogurte. Com alegria, comprando iogurte para os meninos. Muito tempo que não via aquelas coisas. Aí tal, chorava quando via comida. Aí depois, não vou detalhar muito tempo que eu fico lá. Se vocês querem saber como é que foi o tempo que eu tive lá, é só conversar com pessoas daquela época que vai saber o que aconteceu lá, o tempo que ficamos lá. E depois eu voltei para o Senegal, através ainda conversando com o pastor, o Maicá e tudo. Eu falei, olha, em Senegal tem cabo-verdiano. É pessoas de Cabo Verde que viviam no Senegal, quer dizer, que falam português. Foi assim que eu voltei para a África, porque as outras ex-colônias estavam fechadas. Moçambique, São Tomé e Príncipe, Angola, tudo fechado. Então, mas eu não fui chamado para a Europa, eu já tinha recuperado e Deus falou que meu tempo tinha passado. Aí voltamos, voltei para o Senegal, que é francês, mas tinha cabo-verdiano, pessoas que viviam lá que falavam português, sobretudo os barbeiros. Então foi que eu voltei para lá, e lá eu cheguei... Mas cheguei um país também, novo, né, que recebeu a independência em 1961, tinha 14 anos o país. Guiné-Bissau tinha 3 quando eu cheguei. Aí eu fiquei lá no mundo francês, sem falar uma palavra, sem saber ir na farmácia, sem fazer nada, e tudo, parecia chorando, viu? Pergunta o Vírus Tarange o que aconteceu, ele me visitou lá, ele tinha terminado o curso de engenharia dele, ele me passou lá para me visitar. Me visitou, ficou lá comigo, ele chegou, entrou na minha casa, depois só saiu no dia de ir para o aeroporto. De tanto assustado que ele ficou com Portugal. E ele foi para Jerusalém e depois ele me mandou um cartão. Pastor Otávio, coloquei um pedido de oração para você nos muros das lamentações. aí tal, vocês estão vendo? Aí eu voltei lá e foi lá eu comecei a tomar fôlego. Guiné-Bissau estava ali na fronteira, aquele país, eu seguindo eles de longe. O partido caiu. O comunismo caiu. E foi aí que eu voltei lá. Até conversei com o Uds antes de ir lá, que eu pedi para me ajudar a fazer a aplicação, o pedido, ele me deu umas ideias. E eu voltei lá, já não existia mais aquele povo. E lá eu implantamos a Assembleia de Deus. Eu registrei a Assembleia de Deus lá. Primeira vez que chegou um missionário brasileiro lá foi aqui. Foi enviado para essa igreja de Porto Alegre. O primeiro missionário brasileiro, um pastor que chegou em Senegal, foi por esse. Foi naquele tempo, né, irmãos? Agora nós podemos ver tudo diferente, né? As mudanças. Porque aquele pastor lá, pastor Nírios e o Baicá, confiou no nosso ministério. Fica aí que Deus vai te dirigir. Não desistimos. Nós somos desses que não desistimos. Não recuamos. Voltei lá, aquelas pessoas que tinham me perseguido não estavam lá mais. Eu fundei a primeira igreja, que é do Kuntum, que você não foi lá. Aquela é a GB, mas tem a outra. E lá, aquela nós construímos a primeira capela em cima do terreno que ia ser a secretaria do partido que me expulsou. Lá implantamos a igreja. Eu não posso ser diferente. É por isso que eu falo que parece que eu vou sair para a missão hoje. Mas isso não é força de expressão, não. Eu estou falando disso mesmo que eu sinto. Então, meus queridos irmãos, é lógico isto. Né? É lógico. A Bíblia não tem muita lógica, é porque Deus é a fé. E então, nós voltamos. Hoje, Guiné-Bissau tem 2 escolas. Uma tem o meu nome. As 2 tinham. Eu voltei. Aí, mas nessa altura, um dia, eu vi Deus falar assim para mim. 1993. Deus falou assim para mim. Acabou. Pensar, poucas vezes a gente ouve a voz de Deus clara, assim, que não confunde. Será que não? Foi claro, acabou. Eu estava no Senegal. Eu falei, acho que acabou mesmo, eu já estou quase 20 anos.
A Sueli já estava aqui. E eu, só estava o Marcos lá comigo, meu segundo filho. Arrumei as 5 malas. E vim embora. Eu falei, acabou. Já dei minha parte. Estava cansado. Com estresse, isso aqui me levava a rancho lá na minha casa. Eu não podia ver muita gente. Chega. Quando eu chego aqui e tal, me restabeleci um pouco, fui pregar em Curitiba. Já tinha uns 3 meses no Brasil. Aí que eu cheguei em Curitiba, lá com o pastor Pimentel, passei aquela noite, quem conhece a igreja de Curitiba, lá tem uns apartamentos, embaixo da garagem, junto da igreja. Eu passei a noite naquele apartamento, eu estava muito abatido, aquela noite parecia que eu tinha levado uma salva de pau, levantei com o corpo doendo, abatido, não tinha nada. Viajei para Curitiba comprando um sanduíche. Aliás, sempre fiz isso. Não sei, às vezes eu comia em aeroporto. Chegando lá e tudo, me levantei abatido. Meus filhos com problemas. Eu não tinha nada. E quando eu estou lá parado assim, depois eu estou lá conversando com o telefonista, faz uma ligação para mim. Quem conhece a igreja de Curitiba? Ali embaixo, ali perto da onde está o estacionamento, ali tinha uma secretaria. Mas eu estava olhando assim, e vi uma assim e tal. Aí, eu vi que tinha uma pessoa ali, mas eu não fixei os olhos nela. Essa pessoa era tipo do interior, bem simples, com um paletó xadrez, uma pastinha curta, um paletó meio curto, pastinha debaixo do braço. E tal, eu não via. Sempre eu coloquei ele rabo de olho, assim, eu estava percebendo que ele estava ali. Aí, Deus falou assim para mim: volta! Esse pensamento que está na sua cabeça não é seu, são meu. Porque quando eu cheguei depois, eu comecei a ter novos pensamentos de tudo que está acontecendo hoje. Deus começou a me mostrar. E falei assim, aí eu tinha dito para Deus, falou que acabou lá, agora disse que é para voltar? Eu falei, eu não estou bem da cabeça. Aí esse irmão, aquela pessoa chegou e falou assim, eu falei assim para Deus, até o telefone que eu tinha, aquele tempo tinha uns telefones que valia muito, né? Aqueles fixos. E eu tinha comprado um e tinha alugado ele em Belo Horizonte para a imobiliária. E eu tive que vender ele para poder ajudar meus filhos. Aí quando Deus falou, volta e faz isso, faz aquilo, começou a me mostrar no meu espírito, irmãos. Aí eu falei, como é que eu vou fazer isso? Até o telefone meu eu perdi. Eu queixei para Deus. Meu telefone eu perdi. Sabe o que Deus falou para mim? Não assusta não. Deus falou assim, eu vou te dar amigos. Os amigos de África. Foi por isso que saiu essa camiseta agora. Porque Deus pediu para mim, eu vou te dar amigos. E foi assim que eu voltei. E Deus começou a me dar amigos. Pergunta a ele o que ele viu lá. Nós temos aquela base hoje que é uma referência no mundo. Temos 2 postos de saúde. Temos uma escola profissionalizante que vai ser já está sendo uma bênção. Nós temos curso de padaria, vamos ter de mecânico, de eletricista, de bombeiro. Nós estamos com a máquina de fazer blocos de cimento para construção. Essa máquina, tem uma outra máquina que vamos conseguir, que faz telha de zinco, pega aquela chapa e aquela imprensa, e sai a telha. E tá, porque tudo isso é os fundos que nós vamos enviar os 100 missionários para a África. E no início, Deus falou assim para mim, olha, você, antes de eu voltar para a África, naquele tempo, que eu falei que Deus falou assim, eu vou te dar amigos, Deus falou assim, fala para o Brasil. Eu falei, fala para o Brasil? Aí falou assim, Deus, fala para o Brasil. Foi quando eu comecei a viajar no Brasil, eu fui na igreja de Santos, eu fui na igreja de Santo André, eu fui na igreja de Sorocaba,
eu fui na igreja as igrejas de Porto Alegre, eu fui na igreja de Gravataí, Cachoeirinha, comecei a visitar e dar um grito de missões. Foi pela primeira vez que começou a pisar pastor brasileiro na África. Até então não. E continua chegando. Sabe quantos missionários? Eu falei aqui que o Brasil é um potencial. Uma vez eu telefonando para o pastor Nires Tarange, lá de 1986, lá de Jiguixó, na região de Casamance. Aí eu telefonei para o pastor Nires aqui do Porto Alegre, falei para ele ainda daquela inexperiência minha, falei, pastor Nires, o Brasil é o maior potencial do mundo que existe para missões. E ele falou assim, eu já ouvi essas palavras numa convenção em Jerusalém. E agora, esse potencial, eu comecei a desafiar os pastores, a mandar missionários. Sabe quantos que foram? Nesse tempo? Contando os casais? 50. Eu acredito no Brasil. Comecei a ir para a igreja de Santos. Cheguei lá, preguei. Eles enviaram o Merab, enviaram a Ana Paula, enviaram o Rogério, enviaram o Jefferson, que era um engenheiro, um homem que tinha doutorado. Enviaram para lá. Depois fui para Cachoeirinha, enviaram a Rejane. Fui lá para Gravataí, enviaram o Paulo Duarte, enviaram o irmão, a irmã Eliette e o irmão Joel. E depois fui para lá para Chaqueada, enviaram o irmão pastor João da Conceição. E fui no Brasil para Cristo em São Paulo, enviaram o Júnior. Fui para a igreja de Santo André, enviaram a Merab, enviaram o Carlos, enviaram a Rúbia. Fomos para a igreja de Sorocaba, Fomos para a igreja de Sorocaba, o pastor Osmar enviou o irmão Olívio, irmã Sueli. E assim foi, 50 que foram. Mas estão lá, não, muitos, aqui de Porto Alegre. Desafiei, foi o Luciano Fraga, que está lá agora em Guiné-Bissau. O seu irmão Henrique Fraga, que está agora no Paraguai. E foi assim, dando esse grito para o Brasil. Esse potencial que o Brasil... Deus conta com o Brasil. São os amigos. Pastores que estão indo lá, agora ele chegou lá, ele viu, tinha 40 pessoas nos visitando. Deus envolveu os amigos, tem pessoas dos Estados Unidos, de todo lugar, da França. Tem lógica? Deus sabe. Aquele tempo parecia que não tinha lógica. Tem lógica, sim. Dá certo, sim. Quem está pronto? Dá-lhe voz de comer. Jesus disse para os discípulos. Aí os discípulos, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o quê? Como diz, né? O que está falando? O que está falando, Jesus? Olha, eu não estou desempregado. André teve uma ideia. André é irmão de Pedro. Está em João capítulo 6. Parece que o versículo 15. Um versículo eu não estou me lembrando. André teve uma ideia nesse momento lá, que Jesus falou assim, dá-lhe voz de comer. Nós não temos nada. Você depois procura lá o que André fez. Eu não me lembro o versículo, mas vou deixar você procurar. O que André fez com essa solução do pão? Qual foi a iniciativa dele? Eu não vou te falar. Ele encontrou uma solução. Jesus disse, não, mas nós não podemos fazer nada. André falou, opa, eu vou entrar nisso aí. E ele fez alguma coisa. Foi aí que surgiu o milagre. O que você pode fazer? Descubra. Eu estava conversando com o pastor Hudson semana passada. E ele falou assim para mim, conversando cerca desses 10 missionário que ele quer mandar, ele falou assim, olha, isto tem que ser já. Se em setembro a gente estamos fazendo alguma coisa, tem que ser já. Eu gostei disso. O Evangelho, eu fico olhando quando os discípulos, em João capítulo 4 ali, 35, versículo 35, se não me falha a memória, Jesus disse para os discípulos, vocês não disseram que tem que esperar 4 meses até que venha a ceifa?
Eu disse, vou esperar numa época. Jesus estava falando da colheita natural, né? Mas Jesus, olhando para o espiritual, falou, você está dizendo que tem que esperar 4 meses? E eu quero dizer para vocês que os campos já estão brancos. Da colheita espiritual. Já! Eu gosto dessa palavra. O pastor Wilson falou, tem que ser já. O Evangelho traz consigo um senso de urgência. Eu gosto como que o Evangelho, você sabe melhor do que eu, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele é diferente dos outros. João escreveu para um povo, Lucas, mas Marcos escreveu para um povo diferente. O que você sabe melhor do que eu, foi para os romanos. O Evangelho de Marcos é diferente dos outros. Quando você está lendo o Evangelho de Marcos, nós sabemos, a gente aprende isso, o Evangelho de Marcos traz um senso de urgência. Porque ele estava escrevendo para os romanos. Nós sabemos isso, nós da teologia sabemos isso. Os romanos eram quem? Eram os militares. Mateus estava escrevendo para os judeus. Por isso que ele falar de Messias e tal. Marcos não fala disso. Porque os romanos e ímpios, pagãos não entendem do Messias, eles não conheciam o Velho Testamento. Mas o Mateus detalha isso para eles, para os judeus. Mas Marcos não falou nada disso para os romanos. O que ele falava é o que Jesus fazia. É por isso que eu gosto do Evangelho de Marcos, pastor Wilson. É porque ele traz um senso de urgência. Eu gosto muito daquelas palavras, logo. Logo ficou curado. Logo o demônio saiu. Tudo é logo. Logo quer dizer, cadê esse termo logo? É o quê? Quem é tipo professor de português aí? Logo é agora, né? É a mesma coisa, acho que é sinônimo de já. É? Logo, faz isso logo. É para fazer agora. Eu gostava quando eu era criança, eu tinha um senso de obediência. Quando minha mãe falava, eu estava assim brincando, quando minha mãe falava, Otávio, hein? Respondia de pé. Pela voz eu conhecia. Quer que eu fazer alguma coisa. Eu falava, hein, como é que tá, mãe? O que foi? Hein? É urgência. Então o Evangelho de Marcos é assim, é urgência, logo. Rápido. Os romanos queriam saber o que Jesus fazia. O que Jesus faz? Logo expulsou o demônio, logo ficou curado. Esse homem de ação. Eu gosto de Jesus, é um homem de ação. Prático. O diabo diz assim, não, nós falamos assim, depois. Depois eu vou ver, eu vou ver, depois. O pecador fala, você vem no culto, amanhã eu vou, no outro culto eu vou, na semana que vem. O diabo fala assim, nunca seu filho vai ficar curado, nunca seu marido vai mudar, nunca você vai ser batizado com o Espírito Santo, nunca. Jesus disse, agora, já! Hoje, agora! Nossas decisões de hoje. Eu gostei, pastor Wilson. Já. Não tem tempo a perder. Eu não estou falando de imprudência, não. Mas se já dentro, com sabedoria. Quem está pronto para já? Às vezes não é agora, você às vezes tem que fazer alguns reajustes. Mas quando Deus me chamou para a missão, eu não era crente. Mas Deus chama incrédulo? Chama. Me chamou. Você bebia? Bebia. Ele chamou você assim? Chamou. Não escandaliza, não. Você tinha ido à igreja? Também não. Você aceitou Jesus? Não. Mas ele chamou? Jesus é bom, hein? Porque se fosse uma pessoa, se fosse o pastor Wilson, ia falar assim, espera aí, esse Otávio eu conheço ele. Ele tem problema.
Não tem problema. Porque nós organizamos assim, né? Eu cheguei na porta da igreja, a igreja estava feliz. Eu passava ali sempre naquela igreja, já contei isso aqui, né? Mas foi em Cubatão, São Paulo. Eu passava na frente daquela igreja, morava ali num quarto ali perto, passei ali 2 anos, sempre para lá e para cá. Domingo eu passava lá, tinha as pessoas na porta, eu nem olhava para lá. Mas um dia à noite, às 7 horas, 8 da noite, a igreja fechada, não tinha luz nenhuma acesa. Eu parei, a porta fechada assim, e olhei para a igreja. E eu aproximei da igreja. E, para surpresa minha, eu pude ver pela a fresta da janela que tinha um grupo de umas 20 pessoas. E tinha uma pessoa como eu falando assim, mostrando os slides. E eu fiquei assim. Naquele dia, aquele homem falou para a igreja, como vocês assim, mostrou umas slides, uma foto, uma moça negra com uma criança no braço. E ele falava assim, olha para essa, falava para a igreja, né? Olha para essa moça, olha o sorriso dela. Você não gostaria de ser como ela? Eu fiquei lá de fora assim, ele estava perguntando, eles não estavam me vendo lá de fora, eu falei, eu queria ver a reação, pensando que o povo, alguém ia falar assim, eu quero ser. Mas ninguém falou nada. Eu continuei olhando. Aí voltou a falar, mostrou a moça de novo, a enfermeira. Olha para essa moça, olha o sorriso dela, você não gostaria de ser como ela? Se alguém manifestava, né? Eu estava na retaguarda deles, né? Eles não estavam me vendo. Eu estou lá de fora. Aí olhando, ninguém manifestou. Eu comecei a ficar bravo. Com Deus é assim, comecei a ficar bravo. Falei, que povo lerdo. Acho que acontece isso hoje, viu? Um ímpio lá fora que bebe, fuma, criticando a igreja. Esse povo não quer nada. E eu não entendia que nem o que é missão. Aí eu falei, meu coração também começou a mexer. Eu estava bravo com o povo. Aí eu falei, se esse homem perguntar mais uma vez, deixa comigo. Deixa comigo. E foi assim. Quando eles falou a terceira vez, aí eu dei um grito, não foi com voz audível, para Deus. Conta comigo, Deus. Coisa bonita, viu? Conta comigo. Olha que palavra que eu falei. Espírito Santo, hein, irmão? Como é que trabalha, hein? Aí, essa decisão foi irreversível. Eu não sabia o que era, mas eu falei, isso que eu vou fazer. Depois eu aprendi. É irreversível. O diabo parava assim, não, você está arrumando aquele carro. Eu tinha um Chrysler. Eu estava reformando um Chrysler. Você lembra do Chrysler? Aí ele falou assim, eu falei, estou reformando um Chrysler. O diabo falou assim, você está reformando aquele carro? Agora você está dizendo. Eu falei, sai para lá e eu vou, sim. Eu quero. O diabo. Deus me aceitou. Não foi porque o que eu era. Pela minha decisão. Durante 15 anos eu perguntei a Sueli, de espaço de 5 anos cada vez, entre uma pergunta e outra. Eu perguntei, Sueli, por que Deus não chamou? Porque não tinha lógica não chamar. Não tinha nada que se via. Por que Deus não chamou? Ela ficou calada. Passou-se mais uns 5 anos, aquilo estava no meu ser. Eu perguntava sinceramente, que eu não entendia por que Deus me chamou. Aí eu falei assim, Sueli, por que Deus não chamou? Ela não respondeu. Quem sabe, mais uns 5 anos depois, eu fiz a terceira vez. Por que será que Deus me chamou? Ela falou assim, por causa da nossa decisão. Aí eu vi que Deus falou comigo. Eu falei, foi por isso mesmo. Foi a decisão, não foi porque eu era, que eu sou. A decisão. Deus não conta com gente em cima do muro. Missão. Quando nós estávamos na minha casa sendo apedrejado em Guiné-Bissau, eu nunca mandei uma carta para Porto Alegre e falei o que estava acontecendo. Sabe por quê? Deus apagou na minha mente, de certo modo, que existia Brasil. Como disse para mim, era só para frente. Não tem retorno. Caso de vida ou morte. Foi isso que aconteceu. E Deus sabe o que eu estou falando. Esquecer que existe Brasil, isso. Nossos parentes, tem tudo. Morreu 7 irmãos meus, não tinha na polícia, não tem onde nenhum.
Missão não tem retorno, é como Jesus indo para a cruz. Alguém disse, você está voltando para a Judeia. Herodes quer te matar. Ele falou, vai e diga àquela raposa. Caminharei hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não morra um profeta fora de Jerusalém. Que coisa bonita. Ele estava pronto a cumprir a missão, ele sabia, né? Você vai voltar para lá? Cornélio quer te matar. Vai e diga àquela raposa. Caminharei hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não morra um profeta fora de Jerusalém. É isso que é missão. Tem lógica? Eu sei que Deus não está chamando todo mundo para ir para a África, senão acaba a igreja. Aí, como é que nós vamos fazer missão, Leonor? Quem que vai dar? Como é que você vai comer? Vamos comer lá. Pastor Luiz, pode passar aqui, por favor? Já como pastor da igreja, quero dizer obrigado por essa oportunidade, obrigado por suas orações, e amanhã, 12:30, eu estou lá no consultório do dentista. Deus abençoe. Amigos de África. Os amigos de África. Em francês. Desce devagar. Vamos ficar em pé então, irmãos.